Bom dia, igreja. Bom dia. Que a graça e a paz e a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam com nós. Amém? Amém. Eu trouxe aqui um tema muito social para a gente falar hoje aqui. Deus vai falar conosco, né? Em nome de Jesus. Amém. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Quem aqui hoje já agradeceu pela vida? Aleluia, né, irmão? Aqui você agradeceu na oração. Amém. Deus seja louvado. A gratidão é uma coisa tremenda em nossas vidas. Mas gosta mais, né? A gratidão é uma coisa muito crucial na nossa vida. Porque quando nós demonstramos a gratidão às pessoas, ela contagia, né? E a felicidade é uma coisa maravilhosa nas nossas vidas. Nada melhor do que a gente demonstrar gratidão àquelas pessoas que nos beneficiam com alguma coisa. E eu trouxe aqui até o conceito de gratidão. A gratidão nada mais é que o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou algum benefício. A gratidão ela envolve um sentimento de dívida para com a outra pessoa, que é frequentemente acompanhado por um desejo de agradecê-la. Quando temos um coração grato, não dependemos de circunstâncias para demonstrar nossa gratidão. Então, independente da situação, independente de provação, independente de qualquer tipo de situação que a gente passa na nossa vida, sempre tem motivo da gente agradecer. Sempre. E hoje eu trouxe aqui para vocês um texto que está lá em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 7. Vou dar uma analisada nesse texto hoje, estudar um pouquinho. É muito interessante o que Davi nos passa através desse texto. 1 Crônicas 16, verso 7. Amém? Misericórdia. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar ao nosso Deus, né? Vamos baixar nossas cabeças, fechar os nossos olhos. Santo e maravilhoso Deus, que nos mais altos céus habita. Estamos aqui, Senhor, no Teu santo dia, na Tua santa presença, para honrar e glorificar o Teu santo nome. E te pedimos, Pai, que seja com tudo que for dito aqui, que o Senhor venha falar conosco através dessa mensagem. Perdoa para as nossas falhas e os nossos pecados. O Senhor sabe que não conseguimos nada sem a Tua ajuda. Somos dependentes do Senhor. Então, por favor, fica conosco, hoje e sempre, pois é uma promessa que o Senhor nos fez, que irá ficar conosco até a consumação dos séculos. Fica com tudo que for feito, e que seja somente para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, 1 Crônicas 16, 7, na minha versão ela diz assim: então aconteceu naquele dia. Obrigado. Então aconteceu naquele dia, pela primeira vez, que o rei Davi determinou que Asaf e seus parentes louvassem o Senhor, entoando salmos de gratidão e louvor. Esse verso, ele nos apresenta uma homenagem expressa por Davi, né, expressando a sua gratidão a Deus, com cânticos e ações de graças. Davi descreve para expressar tudo o que havia em seu coração. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele não era perfeito, mas sempre estava em atitude de agradecimento ao Senhor, independente das circunstâncias. Para isso ele alegrava o coração de Deus. Aleluia. Queridos, essa mensagem, ela veio de um modo até engraçado, eu posso dizer assim. Porque quando o irmão me chamou para me pregar, eu já tenho algumas mensagens, alguns sermões prontos. Mas eu disse, não, eu quero levar uma coisa inédita. Eu quero falar sobre uma coisa que eu não vejo constantemente sendo falada nas nossas igrejas.
E a gratidão, ela é uma coisa que ela é falada, mas não com tanta frequência. Então, eu estava em mente, eu gosto muito de profecia. Quem me conhece sabe, eu estudo bastante profecia e o meu intuito era trazer profecia. Estudar o espírito de profecia aqui com vocês. Mas eu pedi orientação a Deus, eu disse, Senhor, me mostre uma mensagem para que eu possa levar e eles possam compreender. E essa mensagem, ela veio, eu falo de um modo engraçado, porque eu sofri um acidente na quinta-feira, não foi? Foi quarta-feira, se não me engano, da semana passada, eu sofri um acidente. E eu gosto até de dizer que o Senhor fez que eu pegasse o carro e não o carro me pegasse. Porque eu bati com muita força e a bicicleta até torou no carro. E nesse momento, quando eu bati, eu caí em cima do capô do carro. E eu desci, na mesma hora, assim, eu percebi que não tinha acontecido nada comigo, nada grave. Não tinha acontecido nada grave comigo. E eu desci do carro rindo. Do capô do carro eu desci rindo. Desci sorrindo e o rapaz desesperado desceu do carro e disse, meu filho, meu irmão, você está bem? Não, eu estou bem, calma, eu estou bem. E eu comecei a rir porque eu vi ali a misericórdia de Deus sobre mim ali, porque a batida foi feia. O meu joelho, a minha perna, ela ficou imprensada entre o carro e a bicicleta torada, e o cara preocupado comigo e eu preocupado com o carro do rapaz. Rapaz, o seu carro, ele, não se preocupe, aí eu resolvo depois, mas você está bem? Eu estou bem. E o pessoal que estava ao meu lado, estava ali próximo, tudo inflamando, querendo agredir o rapaz, porque eu não tiro a minha parcela de culpa, porque eu me distraí. No momento em que eu ia passando, um colega, um conhecido, me chamou a atenção e eu virei o rosto para falar com ele, e quando eu retornei para frente, já estava em cima. E o rapaz, ele estava errado porque ele parou depois em cima da faixa de pedestre. Era uma ciclovia. Então, tinha uma faixa de pedestre, ele parou o carro em cima da faixa de pedestre. E todo mundo que estava ali viu. Então, eles começaram você está errado. Você agora vai ter que ressarcir o rapaz, que não sei o que, a bicicleta do menino aí, que não sei o que. Todo mundo com aquele enxame todo querendo ir para cima dele e tal. E ele, você está bem, rapaz? Eu vou levar você para o hospital. Então, não se preocupe, eu estou bem. Apenas inchou o joelho, fez um buraquinho no pé, mas nada que o tempo não cure. Vá para casa, pode ir, meu irmão, descansa, fique descansado, eu estou bem, pode ir. Vá antes que piore a sua situação aqui. Então ele pegou e foi. Então ali eu vi a misericórdia de Deus e eu percebi que é motivo da pessoa agradecer todos os dias, todos os santos dias. E Davi, ele foi uma pessoa que a maioria dos salmos dele, dos salmos até do início da história dele também, em Crônicas, a gente vê que ele era uma pessoa muito agradecida a Deus, muito agradecido. Mesmo sendo perseguido por Saul, mesmo sofrendo com os filhos, né, tudo que ele passou sobre os filhos, claro que tinha ali um propósito de Deus naquilo tudo, né, ele fez por onde também, ele cobiçou a mulher de uma pessoa e fez com que a pessoa morresse, então tudo aquilo ali era consequência do pecado dele. E nós sabemos que tudo que acontece em nossas vidas também são consequências dos nossos atos. Então, eu creio que a gente ser agradecido a Deus por tudo é uma coisa maravilhosa, porque se a gente se colocasse no lugar de muitas pessoas que estão aí no mundo, muitas pessoas que não têm o que comer, e a gente tem, pessoas que não têm onde dormir, não têm onde morar, pessoas que perderam o pai ou muitas das vezes nunca conheceram o pai ou a mãe e são mais felizes que a gente às vezes. Se a gente se colocasse no lugar dessas pessoas, será que a gente teria motivos para agradecer a Deus? Porque veja bem, a gente tem pai e tem mãe. Por mais que a gente tivesse sofrido, eu mesmo tive uma vida não muito boa, vamos dizer assim. Minha esposa, ela conhece uma história, quem me conhece uma história também. Eu tive uma infância não muito boa, eu apanhava muito do meu pai, via minha mãe apanhando também. Meu pai era muito violento, é alcoólatra, infelizmente até hoje.
Ele é alcoólatra, ele bebe muito, só que o álcool já destruiu a mente dele e hoje ele é uma criança. Quando ele bebe, ele é uma criança. Você der um peteleco nele, ele chora. Mesmo que você fale alto com ele, ele se emociona e começa a chorar. Então, é uma coisa que, graças a Deus, o Senhor ele não fez eu guardar mágoa. E não fez eu aprender coisa errada, porque muitas pessoas aprendem com as atitudes dos pais. Muita gente aí se é espancado de mulher, ignorante, isso e tudo, por ver o que acontecia na sua casa. Eu não, eu aprendi com isso. Eu aprendi que aquilo era errado. Aprendi também com muitas coisas que minha avó me falou. Meu filho, olha, eu cresci também, eu fugi de casa umas 2 vezes, 3 vezes, eu posso dizer assim. E fui morar com minha avó. E na casa de minha avó eram 19 mulheres. Então você imagine, um homem numa casa com 19 mulheres. Então minha avó ela me ensinava muita coisa. Você está vendo isso? Você tem que saber cuidar de suas tias. Você tem que saber cuidar de suas primas. Você tem que saber lidar com as mulheres. Você não pode levantar sua voz para uma mulher. Então, tudo isso fez com que eu desenvolvesse uma mente boa em relação a isso. Eu não sou, minha esposa está aí, que não me deixa de ter não sou violento. Às vezes a gente tem as nossas desavenças, né? Desaumentar de voz e tal, mas nada com que eu não vou conversar com isso. Mas nunca aprendi a ser agressivo com mulher nenhuma, mesmo vendo meu pai batendo em minha mãe todos os dias. Então isso é um motivo de agradecer. Muitas pessoas também têm motivo de agradecer pelo fato de nunca ter um pai e nunca ter uma mãe. Por quê? Perdão, me atrapalhei. Muitas pessoas são gratos mesmo não tido, né, um pai ou uma mãe, pelo fato de ter sido criado por outras pessoas que deram a educação que elas têm hoje e de terem se tornado a pessoa que são hoje. Pessoas boas, pessoas maravilhosas, pessoas íntegras. Né? Muitas das vezes uma pessoa que tem pai e mãe não tem essa integridade, não tem esse caráter que muitas pessoas que não tiveram têm. Pessoas que tiveram um pai e uma mãe que abusavam, que batiam, também tem motivo de agradecer hoje em dia, porque sobreviveram a tudo isso. Eu estava assistindo uma vez um sermão do professor Rodrigo Silva, e ele conta um testemunho muito bonito que me impactou, me chamou muita atenção. De uma mulher chamada Cláudia. Essa mulher ela sofria de obesidade mórbida e ela não conseguia fazer nada sozinha. E esse dia ele estava fazendo uma palestra em uma das universidades, em Curitiba, e ela estava lá. E ele pegou e tinha conversado com o pessoal e disse: olha, vamos fazer um projeto de vida. Eu quero que vocês falem sobre o que vocês são gratos hoje e sobre o que vocês querem que aconteça no ano seguinte. Essa mulher ela só andava de cadeira de roda, ela não conseguia caminhar direito. Então, nesse dia, ele conheceu ela e falou para ela: olha, você vai lá para cima, você vai falar do que você mais é grato. E você vai falar do que você quer acontecer na sua vida no ano que vem. Então essa mulher foi, ele lá em cima no corpo, quando ela ia se aproximando, o pessoal ia ajudar ela a se levantar, e ele pegou e disse: não ajuda, deixa ela se levantar que ela consegue. Então ali ela foi, com muito esforço, conseguiu se levantar, se apoiar no andador, subiu até o corpo, e ela falou o seguinte: eu sou grata a Deus, porque pela primeira vez na minha vida eu consegui levantar da cadeira de roda sozinha e andei, mesmo com a ajuda do andador. E o meu plano de vida para o ano seguinte é que eu consiga ir ao banheiro sozinho, sem a ajuda de ninguém. Melhor, ela falou que eu consiga me limpar sozinho. Vocês percebem o quanto nós somos ricos, o quanto nós somos abençoados por Deus, até em ir ao banheiro, até em não precisar da ajuda de uma pessoa para poder estar se limpando, para poder estar tomando banho. É muito forte
a gente parar e assistir imagens de pessoas sofrendo, de pessoas e a gente comentar sobre isso. Mas será que seria falta a gente viver e suportar tudo isso? Eu gosto muito de dizer que, da mesma maneira que eu aprendi com os erros que meu pai cometeu, com os erros que meu pai cometeu na minha vida, a gente também tem muito que aprender com pessoas que a gente menos imagina. Por exemplo, Satanás. A gente tem muita coisa que aprender com Satanás. Satanás, ele sabe o destino dele. Ele sabe que ele está perdido. Ele sabe para onde ele vai. Eu falei até isso na escola sabatina, aqui na lição 2, na lição 1 da escola sabatina, eu falei isso aqui. Satanás, ele sabe o destino dele. Mas todos os dias, ele está lutando para nos derrubar. A gente também sabe qual é o nosso destino. Nós somos vitoriosos, nós somos filhos de Deus, nós sabemos o que é que nos espera lá na frente, a vida eterna. Mas na primeira provação a gente desiste. E ele não desiste nunca. Satanás, ele sabe qual é o destino dele, mas ele não quer mudar o destino dele, ele quer mudar o meu e o seu. Esse é o propósito dele nas nossas vidas. Sabe qual é o motivo de agradecer nisso? É em aprender a combatê-lo. E a gente só combate Satanás com isso aqui, com a fé em Cristo. Quando nós acreditamos que temos um Salvador que está intercedendo por nós, por enquanto ele ainda está intercedendo por nós. Então, é um motivo de agradecer porque temos uma pessoa que está intercedendo por todas as coisas erradas que nós fazemos. É o que nós pegamos muito. Eu não falo só, eu falo mais por mim. Porque por mais que você tente não pecar, sua mente peca. E o Senhor Jesus falou isso. Só de você pensar em adulterar, você já pensou. Ou você já pecou. Então isso me faz pensar que mesmo que eu pense em matar, eu já matei. Mesmo que eu pense em roubar, eu já roubei. Então a gente deve guardar os nossos pensamentos também em relação a essas coisas. E quando a gente fica fixado na palavra de Deus, é motivo de agradecer porque nós temos várias promessas de Cristo para nós aqui na palavra dele. Olha, meu filho, eu estou com você durante todo o tempo. Olha, meu filho, eu tenho guardado para você aqui um grande galardão, que é a vida eterna. Eu quero levar vocês, eu estou preparando casas, estou preparando mansões para vocês aqui na casa de meu pai e vou voltar. Quando eu voltar, eu vou levar vocês para morar aqui comigo. São promessas que nos alegram, são promessas que nos fazem nos sentir pessoas gratas por todas as coisas que estão acontecendo. A maioria dos salmos de Davi começa com atitudes de louvor, exaltação e gratidão a Deus. Esse cântico de ações de graça demonstra que Davi tinha um coração agradecido a Deus por aquilo que havia feito pelo seu povo. Sendo assim, o que podemos aprender com Davi a respeito de ter um coração agradecido? Muitas coisas. Podemos agradecer por todas as coisas que Deus tem feito em nossas vidas. Nós éramos do mundo. Eu creio que nem todos aqui, né? Algumas pessoas podem ter nascido no berço bíblico e tal, mas a maioria aqui já viveu no mundo e sabe como é passar por esse mundo. Sofrer tudo o que sofreu nesse mundo e hoje está vivendo nos braços de Cristo. Para a honra e glória dele, ele nos salvou, nos resgatou deste mundo. Nós hoje somos luz nesse mundo de trevas. Então é motivo de agradecer. E eu trouxe aqui para os irmãos 4 lições que nós podemos aprender em relação à gratidão. Um coração agradecido, ele lembra-se dos feitos do Senhor. Lá em 1 Crônicas 16, 12, diz assim: lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Quando nós temos um coração agradecido, nós não sofremos de amnésia. Tudo que Deus tem feito em nossas vidas, nós devemos anunciar às pessoas, falar para elas. Não devemos ser como o rei, eu creio que é Ezequiel, não me recordo. Ezequias, que estava na beira da morte e pediu ao Senhor mais tempo de vida.
E o Senhor ali o concedeu mais 15 anos. E outros reinos, né? Ele pediu uma prova ao Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor me prove para ver se é mesmo o Senhor que está falando comigo. Retroceda o tempo. Eu quero que o Senhor retroceda o tempo, porque eu quero saber se é o Senhor mesmo. Meu Deus fez aquilo ali. E as outras nações, vendo esse prodígio, né? Vendo essa prova, perceberam que o tempo havia voltado, foram lá para saber o que era que havia acontecido, o que foi que ele fez. Ao invés de ele falar das bênçãos que Deus fez na vida dele, foi mostrar as riquezas, mostrar armamento, mostrar o reino, mostrar o castelo, mostrar tudo que havia de bom na terra e que ele havia conseguido. Ele não colocou o Senhor em primeiro lugar, ele não disse: olha, foi o Senhor que me deu. Tudo que eu consegui está aqui. Foi isso. E acabou que ele pereceu, perdeu tudo. As próprias pessoas que foram ver essas coisas tomaram dele. Então, não se lembrou do Senhor. Nós devemos nos lembrar do Senhor todos os dias. Nós guardamos em nossos corações os benefícios que o Senhor tem nos feito. Como podemos ver no Salmo 116, Davi não tinha se esquecido daquilo que Deus já havia feito pelo povo. A Bíblia diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Ele repreendeu o mar vermelho, e este abriu no meio e em terra seca, e ele os conduziu pelas profundezas do mar, como por um deserto. Salvou-os dos inimigos, os resgatou. As águas cobriram os seus adversários, e nenhum deles sobreviveu. Davi constantemente se lembrava de como o Senhor havia libertado o povo de Israel do Egito, de terem passado em terra seca, no Mar Vermelho, de terem visto seus adversários serem derrotados pelas mãos do Senhor, de terem suas necessidades supridas no deserto. Então, um coração agradecido nunca se esquece dos feitos que Deus faz em nossas vidas. Quando nós somos agradecidos a Deus, quando nós somos gratos a Ele, nós não esquecemos as coisas que Ele faz em nossas vidas. Amém. O segundo, a segunda coisa é louvar e exaltar o nome do Senhor. Quando nós somos gratos a Deus, nós louvamos e engrandecemos o nome dEle. Nós não nos exaltamos. No 1 Crônicas 16, verso 9, diz: cantem para Ele e louvem. Devemos sempre cantar ao Senhor. O cantor é um modo de agradecimento. Nós estamos agradecendo a Deus na canção. Davi louvava e exaltava ao Senhor por ter recebido vitórias das suas mãos. Ele celebrava as maravilhas que Deus já havia realizado por ele. Quantas vitórias você tem recebido? Quantas bênçãos você tem recebido do Senhor até aqui? Eu creio que milhares. Eu sou muito grato a Deus. Eu todo dia agradeço muito a Deus pela família que Ele botou na minha vida, pelos irmãos, porque quando eu estava no mundo, eu era alcoólatra, bebia muito. Minha esposa mesmo sabe, quando eu me juntei com ela, eu ainda bebia muito. Bebia todos os dias. Eu queria acabar com o álcool do mundo. Quando eu começava a beber, eu não queria parar. E isso é uma coisa maravilhosa de falar, porque hoje eu estou liberto. Hoje eu digo que eu consigo ficar perto de uma pessoa bebendo e fumando. Eu já usei muito, já fumei muito. Comecei a fumar, tinha 12 anos de idade. Comecei a beber, eu tinha 8. Você vê, tinha coisas que eu ainda puxei de meu pai, porque eu via ele fazendo aquilo. Meu pai não fumava, mas minha mãe fumava. Mas ele bebia muito e eu achava isso bonito. Olha que bacana, será que é gostoso? A primeira vez que eu provei era um negócio ruim, horrível. Mas ali com o tempo eu, escondido dele, ia lá e... Minha mãe a mesma coisa, quando eu completei 12 anos, eu pegava cigarro dela e ia para o colégio, chegava no colégio e começava a fumar com os colegas. E eu sempre falava para minha mãe: eu não sei que graça tem nisso, tá? Porém, eu nem soltando fumaça, e acabei aqui fazendo a mesma coisa. Então, motivo de agradecer porque eu estou liberto hoje, graças a Deus. E eu creio que muitos aqui se libertaram de alguma coisa, de algum vício. Se libertaram, então é motivo de agradecer a Deus por isso.
e louvar o nome dele. A terceira coisa é alegrar-se no Senhor, apesar das circunstâncias. Irmão, você está passando provação, Cristo também passou. E ele venceu. Ele disse que nós somos mais que vencedores. Então não adianta a gente ficar sofrendo no meio de provações. Agradeça. Não que a gente seja masoquista e goste de sofrer, né? Ninguém gosta de sofrer. Quem é que gosta de doar aqui? Ninguém gosta. Mas que a gente saiba que Deus ele é capaz de transformar esse sofrimento em uma coisa boa para nós, em um aprendizado. Nós sabemos que o sofrimento é aprendizado para nossas vidas. Nós conseguimos aprender muitas lições com o sofrimento. Davi tinha um coração que se alegrava com a presença do Senhor, apesar das lutas e dos problemas que ele enfrentara em sua canção de ações de graça. Ele disse: gloriem-se no santo nome, no seu santo nome. Alegrem-se o coração dos que buscam o Senhor. Nós devemos sempre louvar e exaltar o nome do Senhor, mesmo em meio a dificuldades, a provações. No Salmo 16, verso 11, ele diz que na presença do Senhor há abundância de alegrias e delícias perpetuamente. Esse salmo foi escrito por Davi quando ele estava sendo perseguido por Saul. Porém, como podemos ver, sua alegria estava centrada na presença do Senhor. Um coração agradecido alegra-se no Senhor, a despeito das circunstâncias dessa vida. Isso me faz lembrar uma orientação da palavra de Deus que diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Um coração agradecido deve celebrar a gratidão a Deus em todas as circunstâncias. Em tudo dá graças. Não significa dar graças pelas coisas ruins que nos acontecem. Ao contrário, é louvar a Deus com alegria, sabendo que Ele é poderoso para transformar as coisas ruins da nossa vida em coisas boas. Um coração agradecido deve sempre achar razão para celebrar e agradecer a Deus em qualquer situação que se encontre. Isso significa que todas as coisas que acontecem com a gente são boas em si, mas Deus as trabalha e as transforma em bem para nós. Foi por essa razão que Paulo afirmou: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Paulo também foi uma pessoa que nós tiramos muita lição com ele. Ele foi uma pessoa agradecida. O cara sofreu muito. Foi apedrejado, foi jogado no precipício e não morreu. Sofreu naufrágio. Ele passou por muitas coisas e mesmo assim ele era grato ao Senhor. E nunca desistiu de levar a mensagem de Deus para as pessoas. Isso é uma lição muito grande para nós hoje. Não somos, como eu havia dito, não somos masoquistas, né? Não temos prazer em sofrer. Não nos alegramos e nem damos graças pelo sofrimento. No entanto, o cristão se alegra e agradece pelo cuidado generoso de Deus em transformar o sofrimento em fonte de consolo. Quando nós sofremos, quando nós passamos por provações, nós devemos ter a certeza que tudo aquilo ali, um dia, vai se transformar em uma coisa boa e o Senhor irá nos consolar por todas as coisas que passamos de ruim. Seja qual for a situação, sempre haverá motivos para agradecer a Deus. O quarto e último é falar daquilo que o Senhor já fez. Nós estamos falando sobre as transformações que aconteceram em nossas vidas para outras pessoas. Quando a gente sai para evangelizar os nossos vizinhos, os nossos familiares, os nossos parentes, será que nós contamos das coisas que Deus tem feito em nossas vidas para eles? Será que o nosso testemunho está sendo uma coisa boa para Deus ou está atrapalhando a obra dele? Nosso testemunho ele deve ser perfeito. Deus ele pede que nós sejamos perfeitos. E que a gente passe um testemunho bom para as pessoas, para que elas venham enxergar Cristo em nós, para que a gente se transforme em luz e sal da terra, como o próprio Jesus pediu para nós. Davi não apenas celebra os feitos de Deus, como também os compartilha em sua canção de ações de graças
Ele diz assim: divulguem entre nações o que ele tem feito. Contem todos os seus atos maravilhosos. Contem tudo que Deus tem feito na sua vida. Falem para as pessoas, para que elas venham ver o Deus maravilhoso que nós seguimos, que nós acreditamos, que nós cremos nesse Deus maravilhoso. Nós devemos contar para as pessoas. Nosso testemunho é a maior prova de que Deus ele vive em nós, e que nós gozamos da presença dele na nossa vida. Aquilo que Deus tem feito em nossa vida não pode ficar retido só para nós. Sua gratidão não é só para você. Esses atos de Deus em nossas vidas precisam ser compartilhados. O fruto de um coração grato ao Senhor é compartilhar aquilo que Ele fez. Devemos compartilhar todas as coisas que Deus tem feito em nossas vidas, irmãos. Devemos falar das maravilhas que Ele tem feito nas nossas vidas, nas vidas dos nossos filhos, nas vidas dos nossos parentes. Testemunhos de fé e de gratidão, para que as pessoas venham ver Deus em nossas vidas. Eu gosto de falar direto com minha esposa que Deus, Ele é tão tremendo que Ele transformou a nossa vida de uma maneira tremenda. Quando a gente começou a andar na igreja adventista, completou 2 anos agora no Caleb, graças a Deus, 2 anos, 2 demais que vem aí pela frente. E nós somos pessoas que, relacionadas à palavra de Deus, nós aceitamos muito fácil o que Deus nos pede. E há 2 anos atrás, quando a gente aceitou a Cristo, a gente, junto com Cristo, a gente aceitou também a mensagem de saúde. E a gente achou até que ia ser muito difícil parar de comer carne, e a gente parou. Do nada, assim, tudo parou. E quando foi nessa virada de ano agora, a gente começou a comer frango de novo, porque a gente foi para a casa dos irmãos. Não que isso seja motivo de ter voltado, né? Mas a gente sentiu o desejo de comer e a gente acabou comendo. E também, querendo ou não, as crianças elas sentem falta, né? A gente foi lá e comeu. E agora, a gente está começando aí a estudar sobre a justificação pela fé. E a mensagem de saúde é muito forte nessa justificação pela fé. E a gente está orando muito a Deus para que a gente tenha força de parar novamente. Não que tenha muito tempo, né? Foi agora recente, mas a gente continuou, ainda está comendo novamente, mas eu creio que Deus é maravilhoso, poderoso o suficiente para fazer com que a gente pare e supra as nossas necessidades em relação a isso. Daí eu creio que cada um de nós aqui tem um motivo de agradecer a Deus hoje. Deus ele nos trouxe em segurança para a casa dele. Deus ele cuida de nós a todo momento, até numa atravessada de uma rua. Deus ele está olhando por nós ali para que a gente não sofra nenhum acidente. O nosso trabalho também, eu trabalho das alturas. Eu sou pintor de obra e eu trabalho descendo academia. Então é motivo de agradecer porque às vezes eu desço no prédio de 15, 16 andares, ali é uma altura, meu Deus do céu, às vezes eu tenho medo de olhar para cima, nem para baixo. Porque as nuvens passando, dá a impressão que o prédio está caindo para cima de você, então ali é assustador, mas eu confio que Deus ele está comigo ali, está me protegendo, da mesma maneira que Ele está protegendo cada um de vocês, nas suas casas, nos trabalhos. Então, que nós possamos ser gratos a Deus em todas as coisas. Para finalizar a mensagem, eu gostaria de ler aqui uma passagem de Ellen White, que está lá no livro Vida e Ensinos, capítulo 40, que ela fala assim: animemos-nos com o pensamento de que o Senhor em breve virá. Essa deve ser a nossa maior alegria, nosso maior desejo. É crer que Cristo está voltando e Ele irá nos levar, amém? Amém. Nós iremos subir com eles, eu creio nisso. Que esta esperança nos alegre o coração. Ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Irmãos, Cristo ele não tarda, Ele está sendo misericordioso e esperando que a gente se entregue a Ele.
Ele sabe que se ele voltar hoje, muitos se perderiam. Ele quer nos salvar. Ele nos salvou lá na cruz, mas a gente está jogando fora a salvação dele de vez em quando, né? Então é motivo da gente se preparar a cada dia e sempre ser grato a Deus. Que Jesus seja louvado. Deus abençoe a todos. Amém. Maravilhoso e eterno Pai, Criador do céu, Criador da terra. Obrigado, Senhor. Obrigado por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, meu Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui adorando e agradecendo o Teu santo nome na Tua casa, no Teu santo dia. Leva, meu Pai, os Teus filhos em segurança para os seus lares, fica com cada um deles, que a mensagem que foi dita aqui pelo Senhor tenha entrado em nossos corações e que nós venhamos ser praticantes, meu Deus, e não só ouvintes. Perdoa, Pai, as nossas falhas e os nossos pecados. Obrigado, Jesus, por ter entregue